Irmãos, hoje nós estamos começando um estudo. Eu acho que os irmãos vão ter um salto, um ganho na fé dos irmãos e na comunhão com Deus, né? Quem aqui quer ser íntimo de Deus? Eu acho que todos nós, né? Acho que todos nós queremos ser íntimos, porque a palavra intimidade vai mostrar para nós, né, que a palavra intimidade, o que é o profundo reconhecimento, respeito, amizade e por aí fora, né? Então, dentro desse estudo, eu vou mostrar para vocês o caminho da intimidade com Deus. Amém? E é óbvio que os irmãos, colocando em prática o que os irmãos vão aprender aqui em algumas semanas, os irmãos vão alcançar essa intimidade com Deus. Amém? A intimidade com Deus não é para nós forçarmos a barra com Deus, não é para nós colocarmos Deus na parede, e não é também para eu quero ser íntimo de Deus para que meus desejos sejam realizados. Então a intimidade com Deus já começa por aí. Ela já começa pela intenção do nosso coração. Com que intenção você quer ser íntimo de Deus? Amém, Jesus? Essa é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que você não responde. É uma pergunta que você pensa nela, avalia ela e tira as suas próprias conclusões. Amém, Jesus? Então, primeira coisa que nós temos que pensar é nessa intenção, tá? Porque infelizmente, amados, há muitas pessoas vindo até Deus, né, buscando Deus, mas a intenção do coração desta pessoa não tem nada a ver com um relacionamento com Deus, tá? Agora, eu, sendo homem, nós conseguimos interpretar, né? Eu sou homem, sou falho, mas eu consigo interpretar através de algumas ferramentas, né? Principalmente a lógica. Nós conseguimos interpretar essa posição da pessoa. Nós conseguimos interpretar através de palavras, de posições, né, de atitudes, se a pessoa quer ter compromisso com Deus ou não. Amém, Jesus? Então a gente consegue interpretar isso. Agora, eu sendo homem consigo interpretar, imagine Deus. Amém? Imagine Deus. Será que Deus não consegue interpretar qual é a intenção que a pessoa está chegando diante dele? É claro. Lá em Jeremias capítulo 17, versículo 3, se eu não me engano, vai falar que Jesus esquadrinha os corações e sabe a intenção de cada coração. Amém, Jesus? Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Primeira coisa, a intenção. Que intenção você quer ser íntimo de Deus? Nós vamos entrar nesse assunto, tá? Agora, no que é baseado a intimidade com Deus? No que é baseado a relação que nós temos com Deus, né? No que é baseado isso? Na reciprocidade. Preste atenção nessa palavra. O nosso relacionamento com Deus, a intimidade com o Senhor, ela é baseada na lei da reciprocidade. Não existe outra lei. O que é reciprocidade? Reciprocidade significa dar e receber. Por isso é uma condição essencial para a qualidade das relações entre as pessoas. A reciprocidade é uma particularidade de enorme valor na sociedade,
Porque, de acordo com a psicologia social, as relações mútuas contribuem para a conservação das normas sociais. Amém, Jesus? Então, a reciprocidade nada mais, não é nada mais, nada menos do que dar e receber. Então, o relacionamento com Deus, a intimidade do Senhor, ela vai se dar através dessa reciprocidade, de dar e receber. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então, Deus dá, mas Ele tem que receber alguma coisa de você. Você dá alguma coisa para Deus, Deus vai te dar em volta. Amém? Da mesma maneira que você tratar Deus, Deus vai tratar você. E aí, o que vem na nossa cabeça? Poxa, que jeito que eu estou tratando Deus. Aí muitas pessoas às vezes chegam e falam assim: pastor, eu estou passando por uma situação difícil, Primeira coisa que vem na minha cabeça, como é que essa pessoa está tratando Deus? Para Deus estar permitindo certa coisa na sua vida. Porque aquilo que a pessoa está passando é o tratamento de Deus, que se relaciona com a maneira que a pessoa tem tratado a Deus. Amém? Há um versículo da Bíblia que diz que não tem luta que não venha sem causa. Dá para os irmãos entender isso? Não há luta que venha sem causa. Existem provações que é para você crescer, existem tentações que vêm da parte do diabo para tentar te derrubar, mas existem alguns processos de Deus na vida do homem, porque o homem tem tratado a Deus diferentemente. E aqueles processos que não entram na provação, que não entram na parte da tentação, mas são processos de Deus pelo relacionamento que aquela pessoa está tendo com Ele. Porque da mesma forma que você trata Deus, Deus vai te tratar. Amém? Aí a pessoa fala assim: poxa, a pessoa não tem tempo para Deus. Deus vai tratá-la da mesma maneira, e não vai ter tempo para você. Pastor, isso está na Bíblia? Vou te mostrar. Amém? Aquela pessoa que qualquer coisinha murmura e coloca a culpa em Deus. Meu irmão, fica sossegado, Deus vai tratar você da mesma maneira. Agora, se você é um adorador, se você é uma pessoa firme, se você é uma pessoa que não importa o que você está passando, mas você está aos pés do Senhor, Deus vai te tratar da mesma forma. Aonde que nós nos baseamos nisso? Vamos abrir a nossa Bíblia? Livro de 1 Samuel. Acho que a Laís vai colocar. Dá para você colocar aqui, filho? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Presta muito atenção nisso. 1 Samuel 2 e 30. Amém? Se os irmãos não acharem aí, está aqui no telão, tá? Pode ler aqui. Glória a Deus. 1 Samuel 2 e 30. Presta bem atenção na leitura aqui, por favor. Só aí você grifa na tua Bíblia, tá? Faz um X bem grande aí, para que você possa se lembrar desse versículo. Amém? Lei da reciprocidade. Olha só, isso aqui são palavras de Deus. Olha o que Deus diz. Olha, portanto diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade tinha falado em que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Presta bem atenção. O que Deus havia falado no começo, Deus havia falado, prometido alguma coisa para Israel no começo. Nem entanto, ele usa o termo. Na verdade, tinha falado. Quer dizer, eu falei uma coisa, mas agora vou agir de outra forma. Vocês estão entendendo? Está dando para os irmãos compreender aqui? Amém, Jesus? Tá? Perpetuamente diante de mim. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Ué, mas por que Deus mudou? Deus queria uma coisa, por que no meio do caminho Deus mudou?
Presta atenção. Porque aos que me honrarem, eu honrarei. Porém, os que me desprezarem, serão desprezados. Por quê? Porque Israel mudou, irmão. Amém? Israel mudou com Deus. E Deus teve que mudar com Israel. Quem está entendendo, diga amém. Agora, preste bem atenção. Você está em busca de uma bênção. Se você não mudar, você vai receber sua bênção. Mas se no meio do caminho, entre você e a bênção, você mudar, você não vai receber. Por quê? Porque assim determinou Deus. Amém? Deus havia sonhado algo para Israel, mas Israel no meio do caminho mudou o trato dela com Deus. Português claro, pararam de buscar Deus. Enquanto eles buscavam a Deus, Deus tinha algo no coração deles. Olha, que vocês andem perpetuamente diante de mim, que eu seja perpetuamente diante de vocês. Mas eles mudaram, foram buscar outros deuses, entraram, os homens pegaram mulheres de outras nações e fizeram uma bagunça no meio de Israel. O que Deus teve que fazer? Mudar o tratamento, irmão. Mudar o tratamento, não tem como. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Deus endureceu o negócio. Aí o que Deus falou? Bem, agora a lei é essa. Quem me honrar, eu vou honrar. Mas quem me desprezar, também vai ser desprezado por mim. E como tem gente sendo desprezado por Deus, irmão. Como tem gente, por quê? Porque quando teve a oportunidade, não aproveitou. Quando estava com relacionamento com Deus, não aproveitou esse relacionamento, não cuidou desse relacionamento. É a mesma coisa, sou casado, se eu não cuidar do meu relacionamento, o que vai acontecer? Minha esposa vai largar de mim. Sim ou não? Vai largar, irmão. Amém? O que Deus fez? Distanciou de Israel. Aí o que Deus falou assim? Bem, não são todos. Concordo? Não vamos generalizar a situação. O que Deus faz aqui é não generalizar, sabia disso? Porque se fosse todos, Ele tinha colocado uma lei sobre todos. Mas o que Ele vai fazer? Ele não vai generalizar. Ele vai falar, bem, não são todos. Então aqueles que me honrar, eu vou honrar. Mas aquele que me desprezar, eu vou desprezar. Amém? Sabe o que é isso aqui? Reciprocidade. Tá? Então a intimidade com Deus, tá? O relacionamento com Deus é baseado na reciprocidade. Então toma cuidado com isso. Toma cuidado de fazer a obra de qualquer jeito, de qualquer forma. Toma cuidado de fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Você está entendendo? Vai assim, vai assado. Não liga para isso aqui não. Cuidado. Tá? E esse cuidado que eu estou falando é o cuidado do jeito que você faz. Chega sem vontade na igreja, chega sem vontade de orar, chega sem vontade de cultuar, vem para a igreja forçado. É ou não é? Às vezes a pessoa já não tem mais vontade, fala, puxa vida, não tenho nem vontade mais de ir na igreja, mas eu tenho que ir. Toma cuidado com isso. Isso fere a lei da reciprocidade. E aí você vai receber coisas que você não vai gostar. E aí muitas das vezes você, poxa, o que eu fiz para Deus? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu esse termo? Quando as coisas começam a dar errado na vida do homem, o homem fala assim, nossa, acho que eu tirei pedra na cruz. O que eu fiz para Deus? Ué, o que você fez? Você feriu a lei da reciprocidade. Você feriu a amizade que você tinha com Deus. E aí como é que Deus vai te tratar? Amém, Jesus? Então isso você tem que tomar muito cuidado. Amém, Jesus? Até aqui tudo bem? Tá, então vocês já começaram a entender que o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, primeiro, é qual a intenção você está buscando isso? Amém? E o segundo passo é manter uma reciprocidade com Deus. Então, não é só pedir. Não é só pedir. Você tem que agradecer. Amém? E outra coisa, quando nós temos uma intimidade com Deus, quando nós temos uma amizade com Deus,
dentro dessa amizade, dentro desse relacionamento, tem deveres e obrigações. Eu sou casado, eu tenho dever e obrigações com a minha esposa, sim ou não? A mesma coisa é com Deus, amém? Você tem deveres e responsabilidade com Deus. E outra coisa, assim como você pede as coisas para Deus, e quer que Deus venha e faça um milagre na tua vida, da mesma maneira Deus pede as coisas para nós. Exemplo, está escrito: sem santidade ninguém verá Deus. Por que Deus escreveu isso? Porque Ele está pedindo para o homem ser santo, ou praticar a santidade. Um outro exemplo, Jesus é o autor e consumador da fé. Então a fé que você tem não é sua, é de Jesus Cristo. Então Ele vai requerer essa fé. Amém, Jesus? Ele vai requerer essa fé. Exemplo de requerer a fé: Moisés, na frente do povo hebreu, sai do Egito, vai para Perode. Chega lá, fica num beco sem saída, o mar vermelho na frente, Faraó atrás. Quando o povo em cima de Moisés: e agora, Moisés, nós vamos morrer aqui, Moisés. Não tinha sepulcro lá no Egito, Moisés. Não tinha lá lugar para ser enterrado, nós vamos ser enterrados aqui no meio do deserto. Aí de tanto o povo falar, o que o Moisés vai fazer? Vai clamar a Deus. Vocês já viram a resposta de Deus? Não era para Moisés clamar a Deus, era para Moisés usar a sua fé. Porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então você tem que usar a sua. Por isso que tem oração que não é ouvida. Por isso que o pastor, orei, e Deus não respondeu. É claro, Ele queria que você usasse a fé que Ele deu para você. Simples assim. Tem coisas que Deus não vai responder, tem coisa que Deus não vai falar, tem coisas que Jó não sabe até hoje por que aconteceu. Ele teve que usar a sua fé. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Aí o que Deus vai dizer para Moisés? Moisés, a ordem é que marche. Aí Moisés falou: para onde? Moisés, usa a sua fé, toca o cajado na água. O que Deus está fazendo com Moisés? Usar a fé dele. Amém? Você vê algo prático ali. Prático. Deus falando: usa a fé, Moisés, usa a fé, Moisés, usa a sua fé, Moisés. Então, meu irmão, há um momento da nossa vida que Deus não vai responder nossas orações, porque Ele espera que nós usemos a fé que Ele está dando para nós. Não você fica uma fé enferrujada dentro de você, que não funciona para nada. Você está entendendo? Você precisa ter as suas experiências com Deus. Você precisa ter os seus momentos com Deus. Então é importante que você use a sua fé. Amém, Jesus? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém? Dentro desse princípio, ou dessa premissa, chamada intimidade, eu busquei um personagem na Bíblia para falar sobre essa intimidade. E, sinceridade para os irmãos, eu não encontrei ninguém mais íntimo de Deus do que Davi. Davi era algo espetacular, algo fora do comum, que nós vamos analisar aqui algumas coisas, e você vai ver que chega a chocar a gente, irmão, o tamanha intimidade que Davi tinha com o Senhor. Eu sei que Elias foi um grande homem na presença de Deus, nem entanto foi arrebatado vivo, né? Mas Davi, a intimidade que Davi tem com Deus é uma coisa tão tremenda, mas tão tremenda, que Davi a todo momento coloca Deus em primeiro lugar. E é esse tipo de comportamento que nós temos que começar a viver. Porque se nós não vivemos de tal maneira, nós não vamos ver o que Davi viu. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Maravilha. Primeiro versículo, que é um dos versículos que eu achei sobre Davi, que eu fiquei assim, estagnado, né? Salmo 89, versículo 20.
vamos entender a intimidade de Davi com Deus, a amizade de Davi com Deus, o relacionamento de Davi com Deus. Olha só, Salmo 89, 20, olha só. Achei a Davi, meu servo, e com santo óleo ungi. Primeiro, Deus estava, se Deus fala que achou Davi, é porque ele estava procurando. Amém? Agora, se ele estava procurando, é porque não era fácil de achar. Entenda o pensamento, pelo amor de Deus. Se ele achou Davi, é porque ele estava procurando. E se ele estava procurando, porque não era uma coisa fácil de achar. Amém? Agora entenda. Deus está procurando. Nesse exato momento, Deus está procurando quem possa ter intimidade com Ele, irmãos. Deus, Ele quer ter esse relacionamento íntimo com cada um de nós. Mas é necessário que nós possamos compreender a sua palavra e entender como eu posso administrar essa amizade com Deus. Porque essa amizade com Deus não pode ser de qualquer jeito, nem de qualquer forma. Ela precisa ser algo extremamente técnico, conforme Deus escreveu na Bíblia. Amém, Jesus? Então entenda, Deus procurou Davi. Não foi uma tarefa fácil, mas Deus encontrou. Amém? E ungiu a Davi com o seu santo óleo. A unção significa separação. Deus separou Davi para ser servo dele, para ser amigo dele, para ter intimidade com ele. Entenda, não é você que escolhe Deus, é Deus que escolhe você. Eu já vi um monte de gente falar: eu sou homem de Deus, eu sou não sei do que de Deus. Irmão, esquece. Se a pessoa se auto-rotulando. Amém? Porque às vezes a pessoa pode estar falando isso, mas o que realmente Deus está pensando dela? Amém, Jesus? Então entenda isso. Davi nunca falou que era homem de Deus. Davi nunca falou que era maior que as pessoas. Davi sempre falou que foi escolhido. Davi sempre falou, que Deus o amou desde o primeiro dia. São coisas que estão na Bíblia. Mas Davi nunca bateu no peito e disse: eu sou o melhor rei de Israel. Nada. Davi sempre se colocou no patamar de todos. Amém? Então ele não tinha orgulho, ele não foi orgulhoso, ele não foi soberbo, ele foi um homem humilde, errou como qualquer homem erra. Deus o perdoou como Deus abre perdão para todo mundo. Ele voltou a cometer o erro nunca mais na vida dele, porque ele aprendeu. Amém? Perdão é isso. Deus perdoa aquele que nunca mais vai praticar o mesmo erro. Agora, se a pessoa fica voltando toda hora no mesmo erro, não tem perdão. Nunca houve perdão. Guarda isso no seu coração. Amém? Nunca houve perdão. Deus só perdoa quem não volta mais a cometer. Aí você recebe o perdão de Deus. Davi, ele pecou, mas nunca mais ele voltou a fazer o que ele fez. Então ele foi perdoado por Deus. Amém? Foi um perdão de coração. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Versículo de número 16 ao 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Preste bem atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 16 ao 18. Vamos entender um pouquinho da intimidade de Deus com Davi. Olha só. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas
e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Amém? Deixa aqui o primeiro versículo 16, o versículo 16 para mim, tá? Presta bem atenção. Olha a intimidade que Davi tinha com Deus. Preste bem atenção, que ele vai dizer: depois disso voltarei e edificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Presta bem atenção. No livro de Joel tem o mesmo versículo, que vai falar que nos últimos dias Deus vai edificar o tabernáculo de Davi. Agora, presta bem atenção. O tabernáculo de Davi era constituído de uma tenda com a arca da aliança embaixo. Não chegava aos pés do tabernáculo de Moisés. Lindo. Uma arquitetura de última geração ainda no passado. Eles desmontavam o tabernáculo e montavam o tabernáculo. Era uma coisa impressionante. Dentro dele tinha ouro, tinha prata, tinha bronze, tinha o lugar santo, tinha o lugar santo dos santos. Era uma coisa extraordinária que nenhum outro povo tinha visto. Amém? Por que não edificar o tabernáculo de Moisés? Que era muito mais lindo do que uma tenda com uma arca debaixo, que era o tabernáculo de Davi. Amém? Por que não edificar novamente o templo de Salomão? Meu Deus do céu, o templo de Salomão foi algo que marcou a geração de Israel. Cedro, ouro, prata, bronze. Diz que todos os reis da terra foram ao templo de Salomão para ver a grandiosidade desse templo. E aí, curiosidade, por que Deus vai voltar a edificar uma tenda com uma arca? Por que não o templo de Salomão? Isso tem uma resposta dentro da intimidade de Davi com Deus. Sabe por quê? Porque no tabernáculo de Davi acontecia algo que não acontecia no tabernáculo de Moisés e nem no templo de Salomão, que era a adoração contínua. Amém, Jesus? Deus vai edificar o tabernáculo de Davi por causa da adoração contínua. Quer ter intimidade com Deus? Adore Ele continuamente. O que é algo contínuo, pastor? É algo que não para. Amém? 24 horas por dia. Davi colocava os levitas dando volta em torno da arca da aliança, debaixo daquela tenda, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. 24 horas por dia, adoração contínua, sem parar, sem mudar, sem desanimar, sem olhar para problema, sem olhar para dificuldade, sem olhar para o lado financeiro, sem olhar para nada, somente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. É isso. É isso que Deus quer para ter intimidade com você, uma adoração contínua. Que você esteja com Ele 24 horas do seu dia. Mas pastor, eu trabalho, não importa. Deus é Espírito. Amém? Você tem que estar com Jesus. Ou você vai chegar na porta do seu emprego e falar: Jesus, o senhor fica aqui? Eu vou trabalhar, mas às 5 da tarde eu saio, daí eu encontro com o senhor de novo. Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que vem na igreja, dobra o joelho, ora: Senhor, estou aqui, tá? Maravilha. Mas quando vai embora: Senhor, fica aqui mesmo, vou para minha casa. Chega lá na casa dele, é totalmente diferente do que é na igreja. Cadê a adoração contínua?
Cadê? Agora, presta bem atenção. Por que no tabernáculo de Davi havia oração contínua? Porque Deus estava em primeiro lugar. Não era o trono de Davi em primeiro lugar, não era a coroa sobre a sua cabeça em primeiro lugar, não era o reino em primeiro lugar, o primeiro lugar era Deus. Amém? Quando Deus está conosco, quando Deus é em primeiro lugar da tua vida, meu irmão, aonde você estiver, você está adorando a Deus. Você está trabalhando pensando em Deus. Sabe, você está na sua casa, está pensando em Deus. Você está andando para a rua, você está pensando em Deus. Nas coisas do alto, nas coisas de cima. Você está entendendo? Você está evangelizando. Você está trabalhando, está evangelizando alguém. Você está na rua, você está evangelizando alguém. Você entra lá no consultório médico, você está falando de Jesus para alguém. Adoração contínua. Só quem ama, adora continuamente. E Davi amava a Deus. Os irmãos conseguiram entender? Por quê? Porque Davi, ele sempre diz: Deus fez muito por mim. Então, na lei da reciprocidade, ele fazia o que ele podia para Deus. Entenda isso. Nunca vamos poder retribuir a Deus o que Ele fez por nós. Nunca. Mas nós podemos melhorar essa conta, dando o nosso melhor para Deus. E qual é o seu melhor para Deus? É quando você não coloca empecilho algum diante das coisas que são de Deus. Simples assim. É quando você não mede esforços. Está entendendo? É quando você não olha para as circunstâncias. Tá? Você não mede esforço, não olha para a circunstância. Então você está o quê? Adorando continuamente o Senhor. Amém, Jesus? Eu não vou naquele culto, não vai ninguém, então também não vou. Meu irmão, você só está desvaziando como todos estão esvaziando. Não vai ninguém naquele culto, mas eu vou porque eu quero aprender. Você vai se encher. Adoração. Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Amém? Então os irmãos conseguiram entender como que a intimidade entre Deus e Davi e Deus é algo que nos choca. Ao tanto que Deus deixou determinado isso, que vai restaurar esse tabernáculo nos últimos dias. Tabernáculo de Davi. Então, presta bem atenção, Davi morreu já há milhares de anos, mas Deus ainda tem Davi no seu coração. E Ele ainda quer encontrar hoje, no século 21, 2024, Davis, que adore a Ele em espírito e verdade. Amém, Jesus? Que sirva a Ele a troco de nada, somente porque Ele é Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas qual que é a realidade de hoje? Infelizmente, só para nós fazermos um comparativo, e aí agora nós vamos colocar na balança o que nós vimos até aqui sobre Davi, sobre a lei da reciprocidade, sobre a intenção do coração, com a relação do que nós estamos vivendo hoje. Amém? Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7. A realidade de hoje. Vamos lá. Marcos, capítulo 7, versículos 6 e 7. Olha só, preste atenção. E ele respondeu e disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. O que significa hipócrita? Hipócrita é aquele que vive uma coisa, mas não é. A hipócrita é o nome que se dá à profissão de artista, tá? Então o artista vai fazer uma novela, né? Vai fazer um filme, ele interpreta uma pessoa que ele não é assim? Né? Vai interpretar um vilão, ele não é vilão, ele vai interpretar um vilão, amém? Vai interpretar um super-herói, ele não é super-herói, mas está interpretando um super-herói. Então isso é hipócrita, tá? Então é o nome que se dá a um artista.
Amém, Jesus? E o que Deus está falando aqui? Ó, vocês estão vivendo, vocês são uma coisa, mas realmente são outra. Parecem ser, mas não são. Amém? Então, olha a realidade de hoje. E ele respondeu e disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Amém, Jesus? Por quê? Porque naquela época, o que eles haviam implantado? Só para que os irmãos entendam. Jesus veio, quando Jesus ele veio à terra, ele veio ainda embaixo da lei, certo? Havia estabelecido a lei de Moisés. Lei de Moisés, não, era a lei de Deus, mas Deus ficou com o nome de lei de Moisés, porque foi Moisés que desceu do monte ali com as tábuas da lei, né? Que não eram 10 mandamentos, mas sim 613 preceitos, né? Que futuramente se transformou na Constituição de Israel. Quando Jesus ele veio a essa terra, ele veio debaixo desta lei. Só que os fariseus, né, o sumo sacerdote, Anás e Caifás, principalmente, deixaram a lei de Moisés de lado, né, e implantaram o quê? A lei dos anciões. Por isso que Deus está falando doutrinas de homens, porque a lei dos anciões era lei de homens e não de Deus. Eles deixaram a lei de Moisés de lado e implantaram a lei dos anciões. Nem entanto, um dia Jesus no sábado com fome, seus discípulos também, estavam andando já há dias pregando a palavra, entrou, né, numa plantação de milho, então eles foram pegando espigo milho e comendo, milho verde ali na hora, né? Eles pegavam e comiam. Aí os fariseus olharam e falaram assim: olha aqui, vocês quebram a nossa lei, vocês estão quebrando a nossa lei, porque os seus discípulos comem o milho sem lavar a mão. Aí Jesus falou assim: negativo, não estão quebrando nenhuma lei. Por que Jesus falou isso? Porque aquela lei não existia, era a lei dos homens, a lei dos anciões, e não a lei de Moisés. E Jesus falou assim: olha, vocês estão tão enganados, que nós não estamos quebrando lei nenhuma, e eu vou falar para você, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Meu irmão, viraram as costas, foram embora, podiam ter ficado sem aquela, né? Mas foram embora, com o rabinho entre as pernas, porque eles não tinham resposta. Está entendendo? Então, meu irmão, presta bem atenção que eu vou dizer. Está cheio de igreja aí fora, não vou citar nome, mas está cheio de igreja aí fora que a Bíblia só não serve, tá? Tem outro livro que tem que acompanhar, tem outra coisa que tem que ser mudado na Bíblia. Toma cuidado com isso, meu irmão. É só a palavra de Deus que nos liberta, mais nada. Doutrina de homem cai fora disso. Amém, Jesus? Aqui quem rege nossa vida é a palavra do Senhor. Amém, Jesus? Nós andamos na palavra. Amém? Então essa é a condição que nós estamos vivendo hoje, infelizmente. As pessoas falam de Deus, mas o coração delas está distante. As pessoas louvam a Deus, mas o coração delas está distante. O que eu qualifico isso? Isso se qualifica do quê? Numa condição de relacionamento distante. Amém? Um relacionamento superficial. Tem muita gente falando de Deus, mas não sabe nem quem é Deus direito. Nunca leu a palavra de Deus. Fica só com, sabe? Fica só com coisas. Mas nunca estudou, nunca leu, nunca foi buscar entendimento. Cai na conversa de todo mundo, né? Alguém fala que é isso aqui, a pessoa está ali. Não, então é isso mesmo. Aí chega lá na frente, eu, não, mas não é por aí, é isso aqui. Ah, então tá bom, então vamos por aqui. Verdadeiros gados, guiados. A palavra de Deus, meu irmão, é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Amém? A palavra de Deus é a coluna e a firmeza da verdade. A palavra do Senhor é como o martelo que esmiuça a penha. Amém, Jesus? Jesus é a palavra é Jesus, irmão.
Então conhecereis a verdade, a Bíblia, e ela vos libertará da condição de escravo que esse mundo coloca sobre você. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém? Tem muita coisa que nós vamos estudar dentro disso aí. Não falte nos ensinamentos aqui, que vai ser perfeito para a tua vida. E eu sei que você vai sair aqui, vai sair daqui, quando terminar esse estudo, você vai sair com uma regra básica para você buscar intimidade com Deus. E Deus vai derramar poder sobre a tua vida. Amém, Jesus? Porque se Davi fez e deu certo, por que eu e você fazer não vai dar certo? Amém? Amém, Jesus? Então isso vai acontecer na minha e na sua vida. Amém? Então nós paramos por aqui. Semana que vem, mais intimidade com Deus. Amém? Vamos colocar de pé? Em nome de Jesus. Aleluia, para orar e agradecer ao Senhor até aqui. Tá? Em nome de Jesus. Põe a mão sobre o teu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder estudar a Tua Palavra, entender a Tua Palavra. Creio que nesta noite, alguns irmãos aqui já receberam, Senhor meu Deus, aleluia, aqui revelações, e revelações profundas, que vai ajudá-los, meu Deus, a enfrentar os dias difíceis. Porque é para isso que o Senhor nos permite conhecer o Senhor. É para isso que o Senhor nos permite a ter uma amizade, um relacionamento íntimo com o Senhor, para vencermos os dias maus, para vencermos o nosso inimigo, que é o diabo, que é o Satanás, Senhor, que tenta a todo momento tentar nos derrubar. Obrigado, meu Deus, que o Senhor possa implantar essa vontade, meu Deus, de estudar a Tua Palavra no coração dos irmãos. Que o Senhor possa a cada dia aumentar o número de pessoas aqui na terça-feira para estudar a Tua Palavra. Quanto mais pessoas, meu Deus, sabendo a Tua Palavra, melhor. Quanto mais pessoas dominando a Sua Palavra, melhor. Quanto mais pessoas tendo intimidade com o Senhor, melhor. Porque são mais pessoas alcançando vida aí fora, Senhor. Por isso abençoa meus irmãos, derrama sobre eles a sua unção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir Jesus.